Bom dia. Vamos dar início à sexta reunião da Sala de Crise do Paranapanema em 2020. Como a gente sempre faz, fazendo a apresentação das pessoas que estão participando por videoconferência. Iniciando pelo Comitê do Paranapanema. Comitê, a gente não está te ouvindo. Ok. Comitê? Está ouvindo? Sim, pode se apresentar. Priscila, do Escritório de Apoio do Paranapanema. Emílio Prandi, DAE, CBH, Médio Paranapanema. Ok, bom dia. ONS. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Pelo ONS Rio, estamos Luiz Guilhom, Camila Azevedo, Felipe Treisman, Rafael Barros. Bom dia. Bom dia, pessoal. Comitê do Pontal do Paranapanema. Bom dia, Álvaro, secretário executivo adjunto do Pontal do Paranapanema. Bom dia, Semadem. Bom dia a todos. Bom dia, Antônio. Marcelo Celucci, meteorologista. Bom dia, Marcelo. Comitê do Alto Paranapanema. Bom dia a todos. Fernando, Alto Paranapanema. Francisco, DAE, Alto Paranapanema. Ok, bom dia. Instituto Água e Terra. Bom dia, João Chamek. Bruno, gestão de bacias. A Fernanda Nagal está aqui do nosso lado também. Lá atrás, Tatiana, Júlia e Caroline são as residentes técnicas da gestão de bacias. E aqui hoje a gente conta com a presença do nosso coordenador geral do Fórum Estadual de Comitês de Bacias, eleito ontem na nossa reunião. Então, é a primeira atividade dele como coordenador, o Arlineu Ribas, presente. Bom dia a todos. Eu, na realidade, estou aqui como aluno, aprender as novas dificuldades dos comitês de bacia. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, seja bem-vindo. Comitê do Norte Pioneiro, Gandhi. Gandhi, Sanepar, Comitê do Norte Pioneiro, Lado Paranaense. Bom dia a todos. Comitê do Norte Pioneiro, Carlos. Carlos, a gente não está te ouvindo, tá? Carlos, UEMP, Norte Pioneiro, bom dia. Bom dia, Carlos. CTG, Rio Paranapanema, Energia. Bom dia, Maurílio. Comigo aqui está participando o Tiago, da área de planejamento da operação, e o Leandro, da área de meio ambiente. O outro ponto da CTG, lá em São Paulo. Bom dia, aqui é Fernando Sestari, do planejamento da operação, e participam da reunião também Tâmara e Edson Yoshida, do regulatório, a Camila, da área de comunicação, e a Graziela, nossa meteorologista. Ok. CIMA e CETESB. Bom dia, Hiroaki, da CIMA. Renato, da CIMA. Bom dia, Bevilacqua, da CETESB. Bom dia. E, por fim, a Votorantim. Votorantim, a gente não te ouviu. Você podia fazer o teste de áudio novamente? Para se apresentar? Bom dia a todos. Cristiano, Votorantim Energia. Ok, acho que eu chamei todos. Então, fazer a apresentação das pessoas que estão aqui na Agência Nacional de Águas. Bom dia, André Pante, da ANA. Guto, bom dia. Guto? Sim? Alô? Sim. É o Matheus da ANEL, tá? Ok, Matheus. Seja bem-vindo aí. Falou.
Bom dia, Ana Christian, do IBAMA Sede. Marlia Leão, do Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da ANA. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Vinícius Roman, Ana. Bom dia, Gonçalo Vasques, Ana. Bom dia, Luiz Henrique Pinheiro, Ana. Bom, vamos dar início então à nossa reunião propriamente dita. Nós tínhamos feito um intervalo um pouco maior em função das chuvas que não estavam se verificando e tinham uma certa perspectiva nessa semana que passou e nessa semana que estamos. Então, vamos começar então as nossas apresentações com o Semadem relatando o que foi que aconteceu em termos de chuva e uma perspectiva futura para os próximos 15 dias. Então, Semadem. Ok, Joaquim, muito obrigado. Bom, nós tivemos a nossa reunião mais ou menos há 15 dias atrás. Então, eu comecei colocando a primeira figura, a chuva acumulada dos últimos 7 dias, né? Dá para ver, como já todos sabemos, uma forte concentração da chuva aí na região de Minas, Espírito Santo, extremo norte de São Paulo. E em compensação, né, assim que funciona normalmente, quando tem uma concentração muito forte numa região, chove menos nas outras regiões. Então, por exemplo, no canto aí inferior esquerdo aparece a bacia do Paranapanema, com pouca precipitação. Na figura da direita vemos fortes anomalias positivas, né, chuva acima da média aí em Minas, Goiás, Espírito Santo, Rio, e anomalias ligeiramente negativas na região da bacia do Paranapanema. Então, choveu pouco na última semana. A nossa reunião, como falei, foi há mais ou menos 15 dias. Ali a previsão que nós tínhamos era de chuvas relativamente dentro do normal. Então, a próxima figura eu coloquei justamente o período que nós tínhamos discutido. Aparece novamente a forte concentração em Minas, Goiás, etc. Mas vejam que na região da bacia do Paranapanema, como de alguma forma tínhamos previsto, teve chuvas no mínimo dentro da média até um pouquinho acima. Então essa tinha sido a nossa previsão. Mas se nós olharmos um período maior, um período de 30 dias, por exemplo, fica na próxima figura, fica muito claro como desde meados, finais de janeiro para aqui, a chuva teve uma concentração muito forte naquela região que nós mencionamos, em detrimento, né, das bacias que estão mais para o sul, basicamente em toda a região sul e em particular também a bacia do Paranapanema. Vejam que essa figura vai do 14 de janeiro até ontem, 13 de fevereiro, e está muito claro, né, como choveu abaixo da média no último mês. A próxima figura é um período mais longo, né, faz um diagnóstico de um período mais longo, o ano hidrológico, e aqui também fica claro, né, desde o 1º de outubro, como as chuvas estão abaixo da média, na maior parte da bacia. O próximo gráfico conhecido é a evolução da chuva mensal e a relação dessa chuva mensal com a média climatológica, a média de longo termo. Janeiro, como de alguma forma tínhamos previsto, acabou fechando abaixo da média. E agora para fevereiro, a MLT de 161, nós estamos metade do mês, e nós temos 69 milímetros. Bom, na próxima figura, nós temos a situação meteorológica. Marquei com duas elipses. Primeiro, a elipse amarela, que está mais ao norte, né? É o sistema que causou toda aquela chuvarada, né, em São Paulo, Minas, etc. Esse sistema está dissipando, finalmente se deslocando para o mar. E tem outro sistema que está aí entre Argentina, Uruguai, entrando no Rio Grande do Sul, marcado na elipse vermelha. Esse sistema, embora ele pareça bastante robusto em termos de nebulosidade, né, tem chuva pesada aí no norte da Argentina, ele não tem potencial para chegar na bacia do Paranapanema. Esse sistema vai murchar lá no sul e vai se deslocar diretamente para leste, para o oceano. Então vejam que na próxima figura, a previsão de chuva para os próximos 7 dias, vamos olhar primeiro a figura da esquerda, ela está mais concentrada lá no extremo sul, né, região da bacia do Uruguai, e tem alguma chuva mais irregular na região de Minas, São Paulo novamente.
entre essas duas regiões, onde está a bacia do Paranapanema, tem previsão de chuva, mas seria chuva irregular. Vejam que na figura da direita das anomalias, praticamente todo o Brasil vai ter pouca chuva na próxima semana, chuva predominantemente abaixo da média, incluindo a região do Paranapanema, com exceção de algumas pequenas regiões, como no norte do semiárido, no norte do nordeste, marginalmente aí entre Minas e São Paulo e no extremo sul. O restante, incluindo Paranapanema, previsão de chuvas abaixo da média. Os valores estão na próxima figura. Temos à esquerda a distribuição da chuva dentro da bacia. Em princípio, a cabeceira seria a região que teria os maiores valores acumulados. E na parte da direita nós temos os valores previstos pelo modelo GFS. Está a curva azul que fica por cima, né? Ou seja, os valores acumulados estão consideravelmente por baixo da média histórica. Temos apenas 2 milímetros previstos para os próximos 3 dias e 27, podemos dizer, na faixa de 25 milímetros para uma semana. Esses valores, novamente, estão abaixo da média. A dispersão dos membros é relativamente pequena, né? O que significa que essa previsão tem boa confiabilidade em princípio. Nem tanto no valor exato da chuva prevista, mas sim no sentido que a chuva estará abaixo da média na próxima semana. E a perspectiva para a segunda semana, última figura da minha parte, é de uma continuidade, de um padrão de chuva parecido ao que nós tivemos nas semanas anteriores, com chuvas muito expressivas aí na área de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, né? Isso vai ser bom para melhorar a situação de algumas bacias, mas a concentração da chuva naquela região vai significar falta de chuva mais para o sul. Então, vejam que na segunda semana também a bacia do Paranapanema fica na área mais seca. Então, em definitiva, nós temos 2 semanas pela frente com chuva abaixo da média. Isso da minha parte, Joaquim, agradeço, fico à disposição. Ok. Então, a perspectiva para os próximos dias, o que resulta, mas se você olhar naquela figura, na bacia como um todo é abaixo da média, mas existe uma certa preponderância de chuva, vamos dizer, na bacia de cabeceira do Jurumirim. Então, se alguém pode pegar água nesse período, vai ser Jurumirim, tá? Então, só para registro. Bom, então vou pedir ao ONS que, com base nessas previsões para os próximos 15 dias, faça sua apresentação. Bom dia. Vamos iniciar a apresentação do ONS do Paranapanema. Pode ir, próximo slide, por favor. Então, a gente vai apresentar a topologia da bacia do Paranapanema, seu diagrama unifilar da bacia. Vemos que a capacidade máxima do armazenamento de 12.598 hectômetros cúbicos, volume morto de 15.884 e volume total de 28.482. Próximo slide, por favor. Esses slides estão com o estado atual dos armazenamentos, né, que foram atualizados na data de hoje, dando volume útil de Jurumirim de 41%, de Chavante de 21%, Mauá 15% e Capivara 45%, dando o armazenamento atual de 4.628 e o volume total armazenado, que é a soma do armazenamento atual com o volume morto, de 20.512 hectômetros cúbicos. Próximo slide. Esse é o gráfico das energias naturais afluentes. Pode perceber que ele... Tem alguém com... Obrigada. Em fevereiro de 2020, esse mês, ele está abaixo de janeiro do ano de 2019, com 31 de MLT. Próximo slide. E as energias armazenadas está subindo no valor de 37. Percebe-se que a ENA está caindo, a energia armazenada está subindo, isso está recuperando por causa das políticas da sala de crise. Próximo slide. Fala sobre a operação dos reservatórios. Próximo slide, por favor.
Jurumirim, ele está recuperando bem, percebe-se que o reservatório está com 41,5%, comparado com o pico do ano passado, que foi de 44,39%. Próximo slide. Chavante está recuperando um pouco mais devagar, está com 21,21%, mas mesmo assim ele está um pouco melhor do que o medido do ano passado, que está por volta de 15 e pouquinho, né, na data do dia 11/2. Próximo, por favor. E Capivara está com volume armazenado de 45,22. Próximo slide. A gente vai falar sobre as simulações do período úmido, né? Próximo slide. Essas são as restrições operativas hidráulicas que estão atuantes no momento, como já são apresentadas em todos os outros. As salas de crise não teve nenhuma modificação. Próximo slide, por favor. O cenário pessimista para a simulação do início dia 14/2 até o final de 30/4 foi no ano de 2009. O cenário médio foi de 2006 a 2019 e o cenário otimista foi no ano de 2013. Esses cenários foram calculados através de vazões de chuva do SMAP. E a gente achou as seguintes diretrizes, né? Na OHE Jurumirim, uma defluência de 100 metros cúbicos por segundo, ela passa a 175 no dia 1/3 em todos os cenários. A OHE Chavantes, ela tem uma defluência de 105 metros cúbicos por segundo em todos os cenários e passa a 150 em 1/3 de 2020 somente no cenário pessimista. E a OHE Capivara, defluência de 780 metros cúbicos por segundo nos dias úteis, 450 nos finais de semana. No pior cenário, passa a 550 metros cúbicos por segundo nos dias úteis e 330 nos finais de semana em 28/3 de 2020. Nos cenários médios e otimistas, ela passa a 550 nos dias úteis e 330 no final de semana em 1 de abril de 2020. Próximo slide, por favor. Esse é o resultado da simulação do cenário otimista, chegando a Jurumirim a um volume útil de 73,06, Chavante 63,91 e Capivara 43,21. Próximo slide, por favor. No cenário médio, Jurumirim fica 51,5 de volume útil, Chavante 51,23 e Capivara 24,39. Próximo slide. No cenário pessimista, Jurumirim fica com 39,06, Chavante com 36,91 e Capivara com 24,12. Próximo slide, por favor. Essa é a conclusão dos armazenamentos, né, até o dia 30/4. Esse é o resumo dos cenários que foi apresentado. Jurumirim, no ano otimista de 2013, 73%, Chavante 64% e Capivara 43%. No Médicas, de 2006 a 2019, Jurumirim 51%, Chavante 52% e Capivara 24%. E no Pessimista, ano de 2009, Jurumirim 39%, Chavante 37% e Capivara 24%. Próximo slide, por favor. Já básicos das conclusões apresentadas, né, percebe que os reservatórios teve uma boa recuperação, excluindo Capivara nos cenários pessimistas e médio. Considerando a importância da geração de energia na bacia do Paranapanema, na atual conjuntura de atendimento energético do SIM, o ENERS continuará monitorando as condições operativas dos reservatórios dessa bacia e promoverá as modificações de política operativa conforme surgem variáveis diferentes das consideradas na análise. Estamos à disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Muito obrigado. Eu pergunto se a CTG tem alguma coisa que gostaria de complementar na apresentação que o INS acabou de fazer? Não, a CTG para mim
concordo aí com a simulação feita pelo INS e não tem nada a acrescentar não, tá bom? Obrigado. Ok, então eu abro agora para todos participantes. Quem gostaria de colocar algum questionamento, alguma sugestão considerando as apresentações que foram feitas até o momento? O Comitê do Paranapanema, sim, pode falar. Nós vivemos a semana passada uma condição de chuvas extremas, né? Muitas chuvas fora da média na região, mas todas elas na porção média e baixa do Paranapanema. Os registros que nós temos de chuva no Alto Paranapanema são no máximo para a média, né, da semana e muita chuva, pouquíssima chuva no Alto Paranapanema. A gente tem uma perspectiva de pouca chuva para as próximas 2 semanas. Então, a gente tem uma sensação por parte dos habitantes da bacia de que os níveis continuam baixos, né, e eles têm dificuldade de se recuperar, principalmente no Capivara, que a gente tem sentido que o Capivara está se recuperando muito lentamente. A gente gostaria que aquelas considerações para cenários otimistas, né, de chuvas dentro do cenário otimista, elas nem fossem consideradas mais, né, que a gente considerasse sempre essa questão das baixas vazões, né, de chuva que a gente tem tido. E não houvesse essas variações, se for possível, que a impressão que a gente tem é que está chovendo no sul, está chovendo um pouco mais para norte do sudeste, né, talvez manter esses reservatórios atendendo ao que o SIM exige. Tivemos uma reunião ontem sobre isso e essa é a opinião que nós temos. Deixa eu ver se eu entendi. A proposta do comitê é que o cenário otimista saia dessas simulações que o INS está apresentando? Não que eles saiam, mas que eles não sejam considerados, né? Todas as vezes que a gente apresenta os cenários otimistas, né, a gente já está há um ano e nenhuma vez esse cenário otimista foi atingido. E o que nós estamos vivendo de fato é um cenário de médio a pessimista, né? Então, o que o CEMADEM apresentou hoje, né, também retrata para os próximos 15 dias essa questão de um cenário pessimista acontecendo. Coisas muito próximas a 2009, né, de cenário ruim. Então, manter aí essa expectativa, que é ruim para todo mundo, né, mas, infelizmente, um cenário pessimista é o que se avizinha mesmo, né? Não necessariamente tirar o cenário otimista, mas não dar tanta atenção a ele. Ok. É razoável, sempre, né? Mas como, vamos dizer assim, você trabalha também com sinalização e que os nossos cenários de previsão de chuva não conseguem ultrapassar 15 dias, né, em termos de previsão confiável, como o próprio CEMADEM diz, então e você está querendo fazer cenários para até final de abril, então tem que incorporar outros cenários, tá certo? Então eu não posso pedir que desapareça o otimista em função de que o cenário de chuva previsto para os próximos só chega em 15 dias, tá certo? Agora, claro, todos nós temos que olhar qual o cenário de referência que mais é aderente à sua atividade. Por exemplo, quem trabalha em uma determinada atividade de piscicultura, aquicultura no lago, vai ficar olhando o cenário pessimista. Por quê? Porque ele tem que ficar antevendo os deslocamentos dos tanque-redes. Tá certo? Então, essas coisas têm que ser colocadas, né? Então, os 3 cenários são necessários. Nós fazemos isso em todos os sistemas, no sentido de não deixar uma perna das possibilidades sem previsão, tá? Mas você tem razão. Agora, cada um olhe seu cenário que mais aderente à sua realidade, tá?
Alguém mais? Eu queria só fazer aqui um... O MME. Margem do Ministério de Minas e Energia. Porque, não sei se você reparou, que o Capivara está, que você falou que está mais demorado para recuperar, está em 45%, e o cenário otimista está mostrando em 43%. Então, o cenário otimista está variando, né? Chavante está com 21%, bem diferente de todos os cenários, e aí o 45% para Capivara está mais próximo, né? Está acima do otimista. Então, eu acho que é importante levar em consideração todos os cenários, porque é simulação, a gente não tem dados, não são assim previsões certas que vai ocorrer os dados realmente, né? É uma balização a mais. Tá, ok, mas não vamos. Eu acho que a cenarização, eu acho que é importante. A gente já fez um avanço grande quando trocou o nome do cenário, que era conservador por pessimista, né? Antigamente, se vocês se lembram, que o conservador, na verdade, ele ficava mal interpretado, quer dizer, não, vamos botar o nome real, que reflita mais a realidade, então ficou o cenário pessimista, né? Então, essas são as coisas. Agora, o que é principal nessa discussão toda é que está sendo travado a questão da vazão que está saindo de Chavantes, tá certo? Chavantes travando, o que significa? Que o sistema Chavante-Jurumirim estão operando nas suas mínimas. Você pode simplesmente ir passar um pouco mais de Jurumirim para Chavante, esse tipo de coisa. Mas o importante é Chavante estar na mínima, porque esses dois reservatórios se comportarem guardando água. Só para ter ideia de números, o ano passado, o Jurumirim, o maior volume que ele alcançou foi 44%, certo? O ano passado. A gente já está hoje com 41% em Jurumirim. Então, nós começamos mais cedo as providências para recuperação. Claro, nós também precisamos, no período seco do ano, também tomar medidas, aí vamos continuar essa sala existindo, para que o depressionamento também não seja tão acentuado como foi o ano passado, mas que foi em função de vários fatores, principalmente atraso do período chuvoso e uso para atendimento ao setor elétrico, né? Quem mais gostaria de comentar? São Paulo. Bom dia, Hiroaki. Eu me preocupo um pouco com essas simulações, porque, veja, no Jurumirim, o cenário médio vai chegar aí no fim de abril com 51% apenas. Provavelmente deve ser maior do que o ano passado, mas não é muito maior. Estamos no dia 14 de fevereiro, metade do mês de fevereiro, e as perspectivas para as próximas 2 semanas não são muito boas. E aí, março já começa a diminuir o ritmo de chuvas, né, um pouco menos que fevereiro. E com essa porcentagem que nós temos hoje, eu fico um pouco preocupado porque a simulação, esse cenário médio aí, que foi mostrado, parte do pressuposto de que a partir de 1º de março, a defluência em Jurumirim vai aumentar de 100 para 175. Será que não é o caso de repensar essa defluência? Fico um pouco preocupado com o estoque de água no reservatório montante. Ok, então vamos lá. Então, acho que o que você está colocando tem uma lógica e o que nós estamos discutindo é diferente. Então, na verdade, o que nós temos que discutir é quanto tira de Chavantes, tá certo? Porque depois discute o quanto fica para Chavantes e quanto fica para Jurumirim, tá certo? Mas se você olhar, Chavantes aumenta também, vou pedir para voltar a tela, tá certo? Que eles botam a previsão para Chavantes, para aumento também, para tentar ajudar a Capivara. Esse é que é o ponto, tá certo? Então, eu acho que você está certo em falar, mas errando no alvo. O alvo é Chavante e não Jurumirim. Olha aí o que está se passando aí, tá certo? Se você olhar o que ele está colocando, tá certo? Você vê que Chavante para 150. Então, se eu passo 175 para Jurumirim para 175 e Chavante fica com 150, hoje está 105, 150, o que é que acontece? Eu estou somente botando, embora eu tenha subido 75 metros cúbicos por segundo em Jurumirim, só está sendo aproveitado para encher
Chavantes, tá certo? 25, porque também tem um aumento em Chavantes. Então, a discussão que nós temos que ter é esse 150 aí, e não o 175, porque o 175 eu posso a qualquer momento baixar e não tem problema. Mas perde o sistema Chavantes, Jurumirim, em Chavantes, quando sobe para 150. Então, acho que você devia estar preocupado com 150 de Chavantes. Não sei se você entendeu, então continue. Entendi, Joaquim. Na verdade, a preocupação é com os dois, com o Jurumirim e Chavantes. Ok, então eu acho que a gente devia ir no limite máximo, tá certo? Porque a previsão para Capivara em termos de afluência, elas não são boas nos modelos, porque naquele ano que aconteceu, foram muito ruins as incrementais para Capivara, tá certo? Então, eu acho que no limite nós diminuirmos essa necessidade dos reservatórios de cabeceira a atender Chavantes. Só se houver uma queda abaixo de, sei lá, a gente fixa um número aí, 30%, aí sim os reservatórios começam a tentar ajudar Chavantes, mas dá chance à chuva a recuperar Capivara ou pelo menos manter Capivara, tá? Essa é a minha posição em termos assim, de perspectiva futura. Eu acho que a gente não devia olhar um pouco essa preocupação de tentar recuperar agora, tá certo? Pensando numa chuva que ainda não aconteceu, Capivara, tá certo? Então, ficar guardando água o máximo possível em Chavantes e Jurumirim. Essa é a minha posição que eu pergunto ao ONS para comentar. Bom, Joaquim, tem várias coisas que foram faladas aí, né? Então, a primeira coisa é exatamente aquilo que você falou. Como estamos fazendo simulações com um prazo maior, não adianta a gente trabalhar com previsão, a gente tem que trabalhar com cenários. Então, existe uma diferença bastante significativa entre previsão e cenários. A previsão tem um horizonte muito curto e a confiabilidade das previsões, inclusive de precipitação, para um horizonte já muito curto, já começa a ser assim, a perder uma certa qualidade. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com, em vez de pegar esses cenários retirados do histórico, do que já aconteceu na vida, vamos ver se repete o ano de 1931, não sei o que e tal. Não, a gente está pegando precipitação ocorrida no passado e está mudando o modelo chuva-vazão, que a gente acha que em termos de qualidade de previsão do cenário, é melhor você trabalhar com um modelo de previsão, porque ele tem todas as vantagens de modelo de previsão, que é partir de um ponto de armazenamento mais aderente, atualizar os reservatórios, enfim. Então, ele tem toda uma lógica de que infere uma qualidade melhor nesses cenários. Então, nós estamos trabalhando com cenários, há muito tempo que estamos trabalhando com isso. Não vamos deixar de trabalhar com cenários. Quando se trabalha com cenários, sempre, se você ler em qualquer livro que trabalha com previsões futuras, com tudo, a gente sempre usa 3 cenários, um pouco maior, um médio e um menor. Eu acompanhei no passado, em novembro, dezembro, se não me engano, eu fiz um exercício e até trouxe aqui para a sala de crise, a gente pode até resgatar isso, que é pegar a primeira previsão que a gente faz no comecinho do mês, do cenário médio, elevado e pessimista, e depois colocar o valor observado da vazão. E a gente viu que ela oscilava em torno do cenário médio, às vezes ficava abaixo, sim, e às vezes ficava acima, já chegou a ficar acima do cenário médio. Não encostou no máximo, mas também não encostou no mínimo. Em algumas usinas chegava a encostar um pouco no mínimo, mas, enfim, eu acho que o cenário médio é um bom cenário de referência. Eu já falei isso em alguma outra reunião. Então, acreditamos que o cenário médio seja um bom cenário de referência ainda. Podemos de novo, numa próxima reunião, resgatar isso novamente, pegar as previsões que a gente faz e colocar o observado do lado. Isso pode ser uma prática nossa para as reuniões. Agora, quanto à bacia do Rio Paranapanema, ela, se você observar as previsões de todas as bacias do Sistema Interligado Nacional, ela é uma das bacias que está com previsão mais baixa, em termos de média de longo termo. Essa questão que o Iraque falou, assim, realmente, nós estamos, assim, depois de março, estamos finalizando o período úmido do Sudeste.
Porém, não se esqueçam que a bacia do Paranapanema é uma bacia que tem um regime híbrido, um regime duplo. Ou seja, a sua margem direita, ela pega muito o regime do Sudeste, sim, cujo período úmido se encerra entre abril e maio, e a margem esquerda pega o regime do Sul, com o rio Tibagi contribuindo para a montante de Capivara. Então, neste regime do Sul, a gente sabe que a variabilidade é muito grande, mas se você pegar um histórico ali do Rio Iguaçu, de alguns rios e até propriamente da série da margem esquerda, a gente observa que junho é um mês onde a vazão se eleva bastante, e a gente, inclusive, conseguiu observar isso no ano passado, quando ficamos com 148% da média no mês de junho. Foi o melhor mês do ano passado. Então, é um mês onde tem uma tendência a ter uma recarga de água em cima de Capivara, vinda do sul. Apesar do Sudeste estar começando a cair, mas aí a bacia como um todo acaba ganhando, acaba tendo uma contribuição. Depois cai de novo, e aí no regime do Sul novamente, em setembro e outubro, tem um segundo aumento de vazão que costuma ocorrer entre setembro e outubro, ou por uma antecipação de período úmido, ou até mesmo pelo regime do Sul ser errático. Então, agora sobre o Rio Paranapanema, sobre os reservatórios da bacia do Rio Paranapanema. É isso mesmo que o Joaquim falou. Toda medida que a gente fizer de preservar os estoques na cabeceira vai ter seu efeito sobre jusante. Ou seja, é por isso que o INEP apresenta esse último slide onde diz a bacia é completamente interligada, interconectada. Ou seja, toda decisão que você tomar na cabeceira terá uma consequência jusante. Se a gente observar hoje, com a política que está sendo praticada, se vocês colocarem no slide número 10, vocês podem observar que a afluência e defluência de Capivara estão praticamente parecidas, ou seja, está muito próximo à afluência da defluência. Tem essa variabilidade toda, tem esse comportamento todo por causa da questão eminentemente da operação mesmo, que vai para cima, um dia gera mais, outro dia gera menos. Isso são as demandas também energéticas do sistema. Mas, enfim, em média, deve dar um valor muito parecido de afluência e defluência nesses últimos dias aí. Então, significa que estamos operando corretamente. Não estamos conseguindo estocar. Por quê? Porque para a gente estocar, teria que ter uma vazão incremental mais elevada, que não está tendo. A gente está vendo que estão bem mais baixos que as outras bacias. E, consequentemente, também, se a gente preservar os estoques, vai começar a cair, ou seja, se a gente reduzir nas cabeceiras, vai começar a cair a afluência para Capivara. Então, não podemos fazer isso. Se a gente fizer o contrário, desestocar da cabeceira, aí os reservatórios de cabeceira começam a ficar muito baixos e a gente começa a recuperar um pouco mais de Capivara, mas em detrimento do armazenamento na cabeceira, que também não é bom. Então, acho que a gente vem praticando uma política, assim, sob o ponto de vista de operação correta, para todos os usos da água. O slide, não sei se é número 5 ou 6, sei lá, aquele que fala da energia natural fluente, a gente observa que tem o armazenamento de 37% e a energia natural fluente 31%. Ou seja, as energias, a natureza está me dando vazões cada vez menores. E eu estou conseguindo estocar cada vez mais água nos reservatórios. Ou seja, estamos trabalhando da forma correta. Outra coisa importante é dizer assim, a gente há um ano atrás, ou um pouco mais, o que a gente imaginaria para o São Francisco? Por exemplo, o São Francisco está ruim, está caindo muita água, não tem mais água, não sei o quê. Hoje estamos com bastante água, choveu, teve eventos de chuva e tal, e teve a medida também da sala de crise, da sala de situação, e a resolução que entrou em vigor, que conseguiu preservar os estoques dos reservatórios e começar a aumentar. Isso está começando a acontecer na Bacia do Grande, já estamos com usinas entrando em estado de alerta, em estado de atenção, quer dizer, já estamos fazendo alguns controles de cheia. No Paraíba do Sul, em Funil, já ultrapassou o volume de espera, também está controlando cheia. Então, está começando a ter um pouco mais de água no sistema. Eu acredito que a gente possa, em algum momento, promover, ou talvez até antecipar essa questão energética. O problema é que, por exemplo, existem outras bacias, como Tocantins agora, que a partir de terça-feira, Serra da Mesa, em vez de defluir 300, vai defluir 100 para poder preservar um pouco o estoque, que está muito baixo de água naquela bacia. Então, aí se a gente tira a energia de Serra da Mesa, tem que arrumar no outro canto.
A gente não tem mágica. Aqui é um sistema interligado nacional. Eu tenho uma série de recursos. Tenho umas térmicas que são despachadas. Não tem de onde tirar. Eu tenho que tirar das bacias como um todo. A gente pode redistribuir e ir tirando das bacias que tem um pouco mais de recursos. Pode. Isso sempre é olhado, isso sempre é feito. Mas existem problemas localizados, elétricos, muitas vezes, e que a gente não consegue fazer isso. Hoje, nós não estamos conseguindo ainda reduzir a questão de capivara. Quando conseguirmos, vamos acelerar o processo de recuperação. Ok, mas então obrigado. A proposta minha concreta... Não, obrigado. A proposta minha concreta é simplesmente... Sim, só um minuto que eu vou falar e depois eu passo para você. Só um minuto. A proposta minha concreta é, na questão relativa à capivara, tá certo? Tentar recuperar a capivara, deixar Chavantes com a seguinte opção: quando o capivara estiver abaixo de 30, aí sim a gente sobe para aqueles 150, tá certo? Mas eu acho que poderia esperar um pouco mais para tentar recuperar ou ajudar a capivara. Não precisa ser essa data fechada já 1º de março. Quer dizer, então, esse rearranjo entre Jurumirim, tá certo? E Chavantes pode ser pensado, não tem problema, desde que não desestoque Jurumirim, né? Não tem sentido ficar desestocando de Jurumirim, ele tem que ter mais água do que esse 170, quer dizer, para ele poder continuar, nem que seja mais lento, mas continuar a armazenar. Mas eu acho que a política mais correta nesse momento, como alternativa, seria dar um pouco mais de chance para capivara recuperar pela incremental. Então, deixar uma régua lá, no sentido de que, essa ajuda de passar Chavante de 100 para 150 só se daria quando capivara baixar de 30%, tá? Então é essa a minha proposta, que vocês estudem isso e veja se é possível fazer. Temos tempo, isso está previsto para 1º de março, então você na próxima reunião pode pensar e trazer uma alternativa parecida com essa, no sentido de tentar equalizar esse ganho, tá certo? Bom, agora pode falar. Doutor Joaquim, a rigor eu não estava falando sobre previsões, eu estava falando sobre a apresentação da ONS. A ONS ela apresentou o slide 10 e o slide 13. Né? No slide 10, a ONS diz que agora, né, que a gente tem acompanhado, a defluência em capivara é 639 metros cúbicos por segundo. E a ONS no slide 13, então ela não está fazendo uma previsão futura, ela está dizendo que agora ela vai passar a defluir 780 metros cúbicos por segundo até 28 de fevereiro. Essa defluência prevê um cenário otimista, é isso que eu estou dizendo. Que o cenário que a ONS está prevendo para a capivara defluindo 780 é o cenário otimista. E não é no futuro, é agora. Né? Então lá, capivara, defluências de 780 metros cúbicos dias, né, úteis, está indo de 639 que está hoje para 780. Né? Então é isso que eu disse. Né? Eu disse o seguinte, que a gente não deve considerar esse cenário otimista para aumentar as defluências. Ok, se o Sistema Interligado Nacional precisa dessa água, eu acho que a gente tem que... Essa sala de crise tem trabalhado maravilhosamente bem, né? Eu estou orgulhosíssimo, né, de como é que esse grupo tem trabalhado, de como tem se mantido os volumes dos reservatórios, de como a ONS tem sido compreensiva com o comitê, mas a minha referência era isso. No slide 10, nós estamos defluindo hoje 639 metros cúbicos por segundo. E no slide 13, está prevendo aí que a gente passe a defluir 780, nesse cenário que ele está considerando como sendo otimista. É hoje, não é previsão futura. Ok, Guilherme. Sim, bom, primeira coisa é o seguinte, a nossa política para Chavantes e para Jurumirim está muito clara. O que não está claro é a política para capivara. Bom, capivara nós temos uma declaração do agente de que tem uma defluência mínima de 330 metros por segundo, que é a defluência mínima necessária para sincronizar duas máquinas, né? E eu ter uma possibilidade de geração maior
ao estar com 2 máquinas sincronizadas no sistema. Isso foi declarado pelo agente e a gente sabe que esse 330 é um valor mínimo. O valor máximo de depoência não existe. Não foi estipulado o valor máximo. O que foi estipulado foi informado pelo agente também uma informação operativa relevante de vazão máxima de efluente de 330. A informação operativa relevante se eu puder praticar os 330 de vazão máxima de efluente, praticarei. Se o sistema não me permitir isso, não praticarei. A partir de então, e já faz isso umas 3 ou 4 semanas, vem se praticando vazões que dão conta de uma média semanal nos dias úteis de 780. Não é 780, pode ser 760, 600 e pouco, 680, 700, enfim, é um valor aproximadamente 780. A tentativa é de fazer 780. Às vezes, o sistema interligado não requer toda essa energia. Aí a gente consegue baixar o valor para os 680, para os 620, enfim. Então, esse 780 que a gente apresenta aqui em simulação é um valor máximo. Ou seja, provavelmente os armazenamentos vão ficar acima, porque a gente não vai praticar exatamente 780. Assim como os 450 de média aos finais de semana, a gente não tem conseguido praticar, por incrível que pareça. A gente está praticando valores maiores que 450. No final de semana, está tendo uma demanda maior naquela região e está tendo necessidade de gerar uma defluência de 500, 520, etc. Então, não conseguimos fazer nem a média dos 450 no final de semana, que vai ficar um pouco mais alta, e nos dias de semana também não estamos praticando defluência de 780. Estamos praticando defluência um pouco mais baixa. Por quê? Porque o sistema não está demandando. Mas a gente está fazendo uma simulação para mostrar a vocês qual é a possibilidade extrema. A possibilidade extrema hoje é isso. Não ultrapassaremos nunca esses 780 e não cairemos para baixo dos 450 também. Tá? É isso que vai ser praticado. Isso vem sendo feito ao longo dessas semanas todas. Isso não é só uma previsão futura. Isso aí é o que vem sendo feito. Agora, essa política pode mudar? Pode mudar. Pode mudar em função de carga, de demanda de energia elétrica, de vários outros fatores. Inclusive de vazões incrementais mais elevadas. Que aí, chegando mais vazão, não tem problema. Entendeu? Então, pode variar em função das outras bacias, entendeu? Que venham atender a carga com outra geração. E aí eu não necessite gerar tanto no Paranapanema. Isso tudo vamos dizer, uma grande coxa de retalhos que a gente tem que resolver de que forma? De forma otimizada. Nós temos recursos e precisamos otimizar esses recursos. Para quê? Para que não nos falte no futuro. Para que não nos falte água para geração de energia e para usos múltiplos também. Tá? Então, os nossos modelos, desde o modelo de longo prazo até o modelo diário, são modelos de otimização. Otimização significa usar no custo mínimo. Tá? Então, é isso que a gente calcula. Tá bom? Deixa eu, Irão, vamos lá. Então, esse slide aí é importante, que mostra o que eu falei, tá certo? Aí nesse slide está assim: Chavante passa para 150 em 1º de março, somente no cenário pessimista. Como essa definição de cenário pessimista e otimista e médio fica muito tênue, então eu estou propondo que tenha um número objetivo. Então, o número objetivo se Chavante, Capivara, baixar de 30%, é que você ativaria esses 150, tá certo? Aí sim, ativa 150 em Chavante, ativa Jurumirim 175, tá certo? Então, é nesse sentido que eu estou falando, a gente tem algum critério mais objetivo, em vez de simplesmente falar em cenário. Eu boto um número, 30%, como referência, sim. Foi 28 de março essa data, tá? Só para vocês saberem, na simulação que a gente foi fazendo, em 28 de março aumentaria para 150, tá? O aumento para 150 é para não deixar a capivara ir por acaso, entendeu? Porque não pode passar dos 20% para baixo, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que como bota aí, dá uma impressão que pode entrar no dia. Mas para a gente deixar alguma coisa mais objetiva, acho que você não vai se opor, a gente ter um número mais assim, que a gente tenha uma referência maior. Quer dizer, esses 150 poderia ser pensado, não precisa botar a data 28 de março, mas um número 30%, que é um número razoável para
o início vamos dizer, dos reservatórios de montante está ajudando o de jusante, tá certo? Ok. Combinado. Aí com isso, aí a parte 2, você poderia talvez rever o 100 para 175, ficar um número menor para Jurumirim, já que Chavantes não precisa ter esse número tão grande, porque na verdade você estava só aumentando Chavantes em 25 metros cúbicos por segundo. Você pode pegar, se quer ajudar Chavantes com 25 metros cúbicos por segundo, é só passar de 100 para 125. Mas eu penso assim, um número 150, alguma coisa, que de alguma maneira você ajude Chavantes, mas não precisa ser também os 175, já que Chavantes não vai soltar os 150. Então, não precisa ser agora você pensar isso. A gente tem tempo, isso aí, temos uma reunião ainda antes disso acontecer, e eu acho que você poderia pensar isso para tentar, ao máximo, equilibrar o sistema, mas dar chance também de chuva para o reservatório de Capivara acontecer e, com isso, os reservatórios de cabeceira poderem ser poupados ainda mais. É isso que é minha tese, tá certo? E quanto à questão de Capivara, é claro que a gente, quanto menos você puder utilizar de Capivara, melhor para o sistema, tá certo? Para o sistema que eu digo, Bacia do Paranapanema, né? Bom, dito essas coisas, voltemos para comentários das pessoas que estão aqui. Então, quem gostaria mais de comentar sobre essas coisas que nós estamos falando, que vocês... essas discussões que temos não são discussões tentando dizer que um acertou ou outro errou, não. São para que todos possam contribuir e ver visões diferentes e numa sequência de aprendizado, a gente poder operar o sistema com mais segurança, né? Então, esse é o ponto, e isso vai existir sempre, essas propostas, isso mais, isso faz parte do acerto. Imagine se o ONS chegasse aqui e apresentasse o número e todo mundo achasse que aquele era o número. Então, tem essas necessidades de ajustes que eles entendem muito bem e vão fazendo na medida que for possível, né? Bom, então vamos lá de novo. Agora, Comitê do Paranapanema, comentários seus. A gente concorda, a gente acha que a sala de crise tem feito um trabalho maravilhoso, temos mantido os volumes aí, a gente tem atendido os anseios da população, né, dos habitantes, de quem tem negócios ao entorno dos reservatórios, da questão do meio ambiente ao longo de onde o rio flui. Então, o nosso comentário é de que o que a gente tem discutido aqui tem sido ótimo, a gente tem aprendido muito, e as suas colocações, doutor Joaquim, foram muito boas. Eu acho que a gente pode fazer isso que o senhor disse, sim, que está muito bem para a gente aqui, sim. Iroque, São Paulo. Não, sem comentário, Joaquim. Eu agradeço aí as apresentações. Ok. Paraná, Instituto Água. Bom dia. Joaquim, a questão é o seguinte, eu acho que o interessante foi exatamente aquela colocação que foi colocada lá da parte de verificar quais são os cenários que estão sendo realizados e quanto que de fato está em volta daquele cenário médio que foi colocado. Já que esse é uma informação que já vinha sido colocada e ela atualmente falou que poderia ser retomada essa informação. Eu acho que isso é um ponto importante. Um segundo ponto, eu queria saber o seguinte, nos cenários anteriores, até no final do ano passado, a usina de Mauá entrava também um pouco nesse contexto. Por mais que ele não afeta muito, não tem nada a ver com a questão de Jurumirim e Chavantes, mas ele alimenta a questão a montante de Capivara. E nas últimas apresentações, a Mauá não está entrando nesse processo. E foi colocado, inclusive, hoje, que tem todo um cenário diferenciado entre a precipitação, que é da margem direita, que é São Paulo, e a margem esquerda, que é paranaense. Então, seria interessante, porque a visão tem que ser feita no âmbito, já que nós estamos colocando a Capivara no processo dessa contextualização, que ela também participasse para ver como é que está sendo feito esse fluxo de precipitação e tudo mais. Então, essa seria uma observação. E dentro do que foi colocado de estabelecer esse limite, eu acho válido porque
uma vez que houve essa recuperação lá em Capivara, uma vez atingindo realmente um determinado valor que seja de consenso, eu acho que é interessante para poder fazer esse manejo das águas aí. Ok, eu vou fazer a apresentação do boletim da ANA, que talvez esclareça um pouco essa questão aí e depois a gente volta para os comentários, tá? Bom, esse é o boletim da ANA que mostra os dados, tá certo? E nesse boletim, o que nós temos é o seguinte: você tem todos os reservatórios e você olha nitidamente que Capivara é hoje o que está com 45%, Jurumiri 41%, depois vem Chavantes com 21% e Mauá com os 14%, que era o mínimo, né? Que está aqui entre menor de todos. Na sequência, se vocês olharem, então a gente vai passar, isso aí não precisa colocar bem, mas só para entender que a afluência, tá certo? A afluência para Jurumirim, só para ter ideia de números, a afluência ontem para Jurumirim estava na faixa de 315 metros por segundo, e ele estava defluindo 100, 99. O que significa? Você está guardando em Jurumirim algo como 216, quer dizer, então é por isso que Jurumirim está gradativamente recebendo um aporte de água e aumentando. Mas olha o que está acontecendo em Chavantes. Chavantes está com 142 de afluência e defluindo 105. Então, você aí só está com 37, tá certo? 37 guardando. Então, por isso que ele está subindo mais lentamente. Por isso que talvez, e o ONS propôs, que houvesse uma passagem desse ganho que está acontecendo na cabeceira, simplesmente para acelerar um pouco mais o enchimento de Chavantes, mas que não desestoca o sistema cabeceira, porque o sistema cabeceira que nós falamos são os dois reservatórios operando em conjunto. Jurumirim e Chavantes, eles formam o sistema cabeceira, tá certo? Então, ele está travado em 100, 105, os números que variam um pouco entre 100 e 105, mas está travado. Então, o que pode ser feito é redistribuir a água entre eles, mas a cabeceira do sistema está travada. Agora vamos ver o que está acontecendo lá em Mauá, que é embaixo, que é o Tibagi, tá certo? O Tibagi, se você olhar, a afluência está de 90 e a defluência de 82. Então ele fica se mantendo fio d'água ali quase em 14%. É fácil esse reservatório encher, de todos os reservatórios do sistema, por ser o seu menor deles, ele é o que tem maior probabilidade de ficar enchendo e secando o ano todo, tá certo? O ONS, pelos números, você pode olhar que com pouca sensibilidade de números, se ele defluir um pouquinho menos, ele consegue recuperar esse reservatório rápido. Então, o que o ONS tinha colocado, que a política de operação de Mauá tinha que ser vista quase que isolada, porque se você olhar para Capivara, as vazões são da ordem de 600, e Mauá contribui somente com 80. Então, não é Mauá que está enchendo Capivara, né? Então, quem enche Capivara, efetivamente, é a confluência, é o incremental que tem nele, tá certo? Porque a contribuição do reservatório de Mauá, esses 82 nos 639, quantos por cento é isso, né? Então, é uma contribuição, claro, toda contribuição é importante, mas não é ela que está fazendo a diferença. Por exemplo, se você baixar Mauá para um número menor, 70, sei lá o que eu não sei qual é o número mínimo que é adequado para ele, praticamente não altera muito o que acontece em Capivara. Na sequência, se vocês olharem, é reservatório por reservatório. Está todo dia no site da ANA, todos os dias úteis. O que é que a gente bota? A gente bota... Olha esse gráfico em cima. Esse gráfico em cima, que tem essa linha vermelha, é as maiores vazões que o sistema tem. A linha vermelha mais escura, lá embaixo, são as mínimas. E o verde é a média. Então, nós estamos andando em Jurumirim entre as mínimas e as médias. Nós não estamos nem na média, tá certo? Estamos andando entre as mínimas e as médias, para não pensar que a gente... estamos... Por isso que eu sempre digo que a gente está, nesse ano aqui, embora com essas chuvas, andando entre a mínima e as médias. Tá? Esse é o ponto. O histórico de vazões para essa época do ano. O ano passado, 2019, para o dia 13, nós estávamos com 12% hoje, de volume útil. Hoje estamos com 41%. Quer dizer, é um ganho se nós soubermos bem gerir esse volume para os próximos meses, né?
E aqui as vazões afluentes e defluentes. Essa tabela dos 7 dias, que é importante vocês entenderem ela. Todos os dias está lá, quanto entrou, quanto saiu. Então, você vê, está entrando, dia 7, em Jurumirim, entrou 424, depois 426, 375. Então, teve um período chuvoso maior, houve um decréscimo e agora está tendo uma estabilização no entorno de 300. E a saída 100. O que significa isso? Esse ganho passou de 37,6, em 7 dias foi para 41. Ganhou praticamente 4% nesses dias. Mas por quê? Porque está travado em 100 e está variando a defluência, mas a defluência está variando sempre acima de 300 metros cúbicos por segundo. Tá? Se olhar agora, Chavantes, tá certo? Chavantes, o que é que está acontecendo? Chavantes está travado nos 100, mas olha a percentagem que está entrando 190, 185, 185, 185, 200, e ontem entrou, por exemplo, 140. Então, não tem um ganho grande, por isso que o ganho, em termos percentuais, foi menos de 2%, tá certo? Foi menos de 2%, enquanto Jurumirim ganhou 4% em 7 dias, Chavantes só ganhou 2%. Por quê? Porque está lento a incremental dele. Como poderia equilibrar um pouco mais? Era Jurumirim soltando um pouco mais, que é isso que está acontecendo de previsto para acontecer a partir de 1º de março, para acelerar um pouco esse equilíbrio entre Chavantes e Jurumirim. Se olhar Mauá, tá certo? Mauá está entrando sempre 130, 130, está saindo 80. Então, ele está lentamente ganhando água, ganhou 2%, 2,5%, tá certo? Mas está se mantendo numa vazão mínima de efluente de 80, que é quanto necessita. Então, a política de operação de Mauá, qual é que está sendo hoje? Deixar ele na sua mínima. Mauá está operando hoje na sua mínima. Então, não tem que Mauá começar a mandar água para Capivara agora, nesse momento, porque ele próprio precisa reencher. Tá certo? Na sequência, aí vamos lá para Capivara. Capivara é aquilo que foi falado. O que ganha e entra tá em equilíbrio, o que é que acontece? Saiu de 45,21 no dia 7 e estamos com 45,22. Então, está tendo um equilíbrio. Nem está ganhando, nem está perdendo. Tá certo? Então, eu acho que mandar água para ele agora não tem sentido por conta de que ele está conseguindo se equilibrar por conta própria dele, com as necessidades do setor elétrico. Claro que nós precisamos, se você pudesse ser assim, qual que é o desejo maior de todos nós, se eu fosse morador, só olhando a bacia do Paranapanema? Era que essa vazão de efluente diminuísse. Aí o ONS está colocando que, devido a outros problemas, de outras bacias, de outros sistemas, ele não está conseguindo diminuir a defluência de tal maneira que ele aumente de volume. Ele está conseguindo estabilizar o reservatório, mas não está conseguindo aumentar de volume. Bom, essa era a visão, Ana, do problema, tá? Então, eu pergunto agora, alguém gostaria de comentar sobre o que eu falei? Então, a gente tem uma apresentação e... sim, por favor. João Trameck aqui do Instituto Água e Terra. A questão é o seguinte, da mesma maneira como já foi, a gente já tratou desse assunto do manejo, vindo agora a questão de Capivara, e num determinado momento era que não chovia na bacia do Paraná e tivemos que respeitar uma cota mínima lá de Itaipu. Agora, em função dessas chuvas que estão ocorrendo na bacia do Paraná mais ao norte, existe alguma possibilidade de que isso seja levado em consideração também? Eu vou perguntar ao ONS só para ele dizer para você hoje quanto está entrando em Itaipu e quanto está saindo. Itaipu hoje está desestocando, quer dizer, está saindo mais água do que está entrando. Por favor, ONS, diga quanto é que está entrando hoje e quanto está saindo de Itaipu. Joaquim, eu desliguei aqui o computador, mas eu sei que aproximadamente, eu olhei hoje de manhã, a gente está operando abaixo da cota 219, abaixo da cota que é a mínima operada lá, normalmente. Então, está conseguindo operar um pouco. Eu vou dizer para você. Então eu vou dizer para você. Hoje, Itaipu está na cota 218,02, está entrando 8.791 e está saindo 10.500.
está desestocando Itaipu. Itaipu hoje está com na cota 218,02. Qual é a cota que você opera normal? Até 219. Então, estamos na 218,02. E está entrando 8.791 e saindo 10.505. Então, estamos desestocando Itaipu. Só para entender que o sistema é complexo e tem que ver todos os dados, né? Bom, então nós temos uma apresentação do Norte Pioneiro que pediu para fazer. Então, vamos apresentar na tela e vamos passar a palavra a eles para eles comentarem o que desejam falar com essa apresentação. Bom dia. Nós fizemos uma apresentação a respeito da bacia do Norte Pioneiro e algumas informações apenas como histórico e se isso pode gerar alguma informação a mais aí. Então, fizemos um histórico de 2010 a 2019 da bacia, do Cinza e do rio Itararé. Aí nós temos uma apresentação esquemática do Itararé, que é a parte verde, e ele contribui em Chavantes, ou seja, o Paraná não contribui para Jurumirim. Então, Jurumirim depende de toda a precipitação na bacia, a parte paulista. A Chavantes e Itararé já contribui, tem uma área bem grande de contribuição, vários municípios, e esses dados foram pegos das estações de precipitação do Instituto Água e Terra, e o Rio das Cinzas, que contribui, então, para Capivara. Pode passar. Esse é o histórico, né, do Rio das Cinzas. Por município, nós temos aí todos os municípios que têm a estação de precipitação, então fizemos esse levantamento. E esse gráfico ele serve para a gente analisar, ano a ano, como foi o comportamento ao longo dos anos. Então, de 2010 a 2017, em linhas gerais, nós tivemos um aumento da precipitação no Paraná, na parte da represa de Capivara, ali pelo Rio das Cinzas, chegando no ápice 2015, ali 2017. Mas mostra para nós que 2018 e 2019 não foi tão bom assim. Então, o Rio das Cinzas contribuiu pouco para Capivara 2018 e 2019, ficando bem parecidos. Pode passar. Aqui a bacia dos Cinzas, na questão da prestação de janeiro, né, ano a ano. Então, novamente, agora analisando, vemos que o Rio das Cinzas em 2013, 2014, 2015 foram os piores anos e, novamente, em 2019, igual a 2013 a 2015, não foi bom em janeiro o Rio das Cinzas, então, que contribui com Capivara. Pode passar. Esse, então, é um gráfico que demonstra ali o Rio das Cinzas ainda, 2010 a 2019. A parte azul é a precipitação do ano, total do ano, né, na bacia do Cinza, e a parte vermelha ali é a precipitação total de janeiro. Então, ano a ano, o que a gente observa é que novamente, né, concluindo conforme o outro gráfico, 2018 e 2019 foram os anos de menor contribuição do Rio das Cinzas na bacia lá de Capivara, tá? Em relação a janeiro, novamente percebemos que janeiro deste ano foi bem baixo, né? 126 foi o menor janeiro, foi o pior resultado para janeiro. Nós temos 2010 com o maior resultado para janeiro, que foi 350 milímetros, e aí oscilou de 2010 até 2013, 14 e 15, que foram os anos ruins, voltou a aumentar em 16, 17, mas 2018, 2019 caiu novamente. Então, nós temos uma oscilação aí dentro da bacia bastante grande, tanto considerando a máxima com a mínima aí. Ok? Próximo. Esse é um histórico do 2010, 2019 por município. O que importa para esse gráfico é a gente dar uma olhada na média, né? Então, a média de todos os municípios que têm as estações, eles contribuíram em média com 200 milímetros na bacia. Próximo. Esse é a bacia do Itararé, que contribui, então, lá para a represa de Chavantes. Também, mesmo estilo de gráfico, ali temos todos os municípios com estações e ano a ano. Novamente, percebemos que 2018, 2019 não foi tão bem, não foi tão bom assim para a precipitação, tendo o ápice 2015 e 2017. Aqui nós temos uma inversão.
Na bacia do Cinza foi ruim em 2015 e aqui foi bom em 2015. Então, aqui nós temos mais a montante, uma contribuição maior a montante em 2015. Mas as duas bacias, em 2018 e 2019, contribuíram mais ou menos iguais, tiveram um desempenho ruim igualmente nas duas. Próximo slide. A bacia do Itararé, então, agora aqui a gente enxerga a questão aí de ano a ano, né? 2013, 2014, 2015, tendo o menor índice em 2015, e 2019, bem comparado com 2015, apesar de um ou outro município contribuir um pouco mais, mas em linhas gerais, 2019 se equivale a 2013, 2015, que foram os piores anos. Vemos aqui que 2010 e 2017 foi melhor o índice de precipitação. Próximo. Agora, para o Itararé, a mesma coisa, né? A parte azul ano a ano, o volume total contribuído ano a ano da bacia, e a parte vermelha, então, os índices máximos de precipitação por ano. A parte azul demonstra que 2018 foi o pior ano. No Itararé, 2019 não foi o pior ano, foi 2018. Então, a média ali dessa contribuição é em torno de 1.400 por ano, 1.300, 1.400 por ano que a bacia faz de contribuição, tem de contribuição. Então, 2019, Itararé até ficou mais ou menos próximo da média, na questão do ano, total do ano. Mas, na questão do mês da contribuição de janeiro, nós vemos novamente que 2019 o Itararé, assim como o Cinza, não contribuiu bem para a bacia nesses anos, sendo pouca coisa maior do que 2013 e 2015, que foram os menores índices de janeiro do rio Itararé em relação à contribuição na bacia. Tivemos um ápice em 2015 com quase 2.000 milímetros, né? Foram os maiores anos aí 2015 e 2017, mas para a gente ver que 2019 realmente a bacia não foi muito boa em contribuição, tanto no Itararé, que contribui com Chavantes, quanto no Cinza, que contribui com Capivara. Próximo. O histórico, então, da bacia do Itararé, a média também do Itararé é em torno de 200, a média de prestação, com uma relevância aqui que a bacia do Itararé ela passa um pouquinho do 200, apesar de ter um município que foi abaixo, mas a maioria das estações de medição demonstram que Itararé contribui mais, um pouquinho acima do 200 milímetros, comparado com os Cinzas, que tem mais municípios. Próximo. Aqui é o endereçamento, né, um caminho aí, como buscamos essas informações. Então, para quem quiser fazer algum levantamento e analisar e ver as estações onde estão, esse é o caminho. Ainda está como Águas Paraná, Instituto d'Água, mas esse é o caminho que percorre via Instituto para você conseguir levantar as informações que nós levantamos aí. Quem quiser consultar, está aí o modelo. Próximo. Então, agradecemos essa oportunidade de estar aí. Nós aqui do Norte Pioneiro agradecemos aí a todo o trabalho que foi executado, foi elaborado pelo Instituto Agterra, aí na pessoa da Gabriela, o Bruno, o Edson. Obrigado, e é isso. Ok, eu acho que essa apresentação mostra o empenho que cada um tem de se ver representado nessa sala, né? Quer dizer, no primeiro momento, se vocês entendessem lá no passado, quando a gente começou, cada um olhava Jurumirim, Capivara, Chavantes, e agora todo mundo está entendendo que tem uma correlação. Se ele não alimenta Jurumirim, mas ele é importante para a alimentação de Chavantes. Então, esse é o ponto. E Chavantes, nessa incremental entre Jurumirim e Chavantes, é que está acontecendo que não está chovendo muito nessa incremental. Jurumirim até que melhorou nesses últimos dias, mas nessa incremental, que são os rios que afluem livres entre Jurumirim e Chavantes, é que não está tendo um bom aporte de água, né? Então, eu incentivo todos a olharem suas bacias e seus sistemas e começarem a entender como eles interagem no sistema. Bom, então,
o comitê sempre me coloca uma coisa importante, que é a previsibilidade das informações, né? Então, para próximos dias, até o fim de fevereiro, não está previsto nenhuma alteração na política de Jurumirim e Chavantes. Ou seja, vai continuar operando naquela política de ser em torno de 100 metros cúbicos segundo em cada um deles, né? Então, essa é a perspectiva até o fim do mês. A perspectiva de Capivara é sempre aquela de dizer que ela sofre a influência do Sistema Integrado Nacional, então ela é sujeita a sua operação a esse ajustes que é feito globalmente pelo ONS, né? Mas é importante vocês continuarem fixando que Jurumirim e Chavantes vão operar nas suas políticas de liberação nos mínimos, tá? Bom, a gente tem que marcar a próxima reunião. Tem o Carnaval na próxima semana aí, que vem, mas a nossa perspectiva que a gente está achando é que podemos fazer nossa reunião no dia 28 de fevereiro. Então, essa é a data que nós estamos propondo para vocês. 28 de fevereiro, nós fazermos a nossa reunião de avaliação das condições. Aí sim, o ONS pode fazer aqueles ajustes e melhorias naquelas simulações para o mês de março, né? Que vão valer a partir de março. Então, vou botar em discussão essa questão da data. Quem concordar com a data 28 de fevereiro, 10 horas da manhã, faço sinal assim, que aí eu vejo pelo quadro aqui a concordância, tá? Então, todo mundo concordou, então acho que podemos considerar como sendo essa nossa data de referência. Sempre eu vou mandar próxima reunião, o lembrete, mas a data todo mundo já é importante anotar, 28 de fevereiro, tá certo? Bom, abrindo para uma última questão, que é assunto de natureza geral, que alguém queira colocar nessa parte da reunião. Não havendo, então vamos agradecer a presença de vocês, esperar que essas chuvas que estão acontecendo, elas realmente configure um aporte para o reservatório e que nós tenhamos uma melhoria na segurança hídrica do sistema. Então, muito obrigado a todos e um bom fim de semana e uma continuidade dos trabalhos durante o dia. Muito obrigado.